Vamos para a parte prática. Essa aqui é uma ferramenta também recente, tá bom? Foi criado em 2012 o Business Model Canvas, que é isso aqui é chamado de Canvas, né? essa planilha aí, onde esses building blocks, ou seja, esses blocos aí, eles se comunicam entre si. Vamos primeiro entender o que é a empresa, como eles operam, como a empresa comunica com você, e depois nós vamos usar para saber como nós podemos nos comunicar de volta com a empresa, tá bom? A partir da nossa leitura, que a nossa cultura ensina a gente a ler, né, daqui para lá. Mas isso aqui não é um livro, isso aqui é um canvas, é como se fosse realmente uma pintura. A primeira coisa que uma empresa faz, ou deveria fazer, né, pelo menos de 20% delas aqui não fazem, é descobrir quem é a pessoa do outro lado. Eu vou falar um pouco da minha empresa. Eu tenho que identificar quem é a pessoa que eu vou atrair para cá. Numa entrevista de trabalho, eu tenho que identificar quem é aquela empresa que está lá, que eu vou ajudar. Certo? Aqui, a empresa quer me ajudar, ela vai me estudar. E agora, eu para entrar naquela empresa, eu vou estudá-la. Uma empresa, para me conquistar aqui, ela tem que me fazer perguntas. Ela tem que chegar aqui, senhor usuário, qual é o maior problema que você está enfrentando hoje? E aí o usuário vai dizer, e ela vem para cá, dizendo como ela contribui para eliminar esse problema que está aqui. Correto? O que eu fiz na minha empresa? Eu fiz um questionário para os alunos. Qual o seu maior problema de aprender inglês? E aí as respostas foram, não sei formar frase, minha pronúncia e talvez minha falta de foco e etc. Até agora vocês viram que foi tudo que eu falei aqui. Porque eu fui pesquisar quem é o aluno de inglês. Qual é o problema que ele tem. Agora vocês vão ter que fazer isso com a empresa que vocês vão fazer a entrevista de trabalho. Qual é a empresa, o que ela espera de mim, o que eu tenho em mim que pode servir para agregar valor para ela, para o cliente, para os colaboradores, o que eu posso dizer na hora da entrevista para o cara perceber que eu tenho essa visão de que vou agregar valor para a empresa, para os colaboradores e para os clientes que ela tem. Correto? Depois disso, fica fácil. Depois que eu sei o problema, depois que eu gerei empatia, ou seja, depois que eu escutei, eu consigo falar. Se eu estou presente, eu sei que aqui está rolando um jogo interno de tênis, mas se eu sei que a minha função é primeiro aprender para depois gerar o produto, fica muito mais fácil gerar empatia. Porque não me deu, uma vez que eu soube que vocês queriam fazer entrevista de empregos, aí sim, eu posso dizer, olha, eu estou produzindo um workshop para isso. E aí automaticamente vocês, legal, é o que eu quero, e atraíram vocês aqui. Na entrevista de trabalho, se eu sei que a empresa lá é que exige comunicação e tudo mais, eu vou falar para eles, olha, uma das coisas que eu faço muito bem realmente é a questão de comunicação. Ah, você se comunica bem? Você é um orador? Não, eu não fiz oratória, mas eu sei me comunicar com o seu cliente, eu sei o que ele precisa, eu estudei o seu cliente, eu sei o que vocês tentam proporcionar para eles, e eu consigo levar essa mensagem, que é o que vocês querem, até eles. Eu sei que a empresa de vocês aí, de repente, pode ter um problema de comunicação interpessoal, e eu aprendi como receber feedbacks e dar feedbacks para os colaboradores. Ou seja, toda a informação que eu presto para essa empresa aqui, ela cresce, ela valoriza, e o cara vai estar lá somando pontos para você. Tá bom? Ou seja, aqui é quem você ajuda, né? No caso, eu ajudo alunos de inglês, eu ajudo pessoas que estão procurando um emprego. No caso de vocês, né? Eu ajudo empresas a crescer, eu ajudo a agregar valor nos clientes, nos colaboradores, com as coisas, com os valores que eu acredito. Tá certo? Para essa comunicação acontecer, eu tenho que achar um veículo. Eu tenho que, as coisas que eu contribuo, eu tenho que fazer com que elas cheguem até a outra pessoa. Para isso acontecer, eu tenho que ter um veículo. O que eu chamo de veículo?
é onde você vai botar a sua mensagem e essa mensagem vai chegar lá. Por exemplo, no caso de aprender inglês, eu dou aulas, né? Eu tenho aulas, salas de aulas, eu faço as pessoas perderem a vergonha, aumentarem o foco, eu faço as pessoas produzirem, formarem mais frases através de aulas e workshops, certo? Quando eu for no meu campo de trabalho, ele vai perguntar, vem cá, mas como é que você vai fazer chegar isso ao cliente? Olha, eu sei como lidar com clientes difíceis, fáceis, eu sei proporcionar uma boa experiência, que é o que o cliente está querendo, através da minha estação de trabalho, aonde eu mantenho contato com o cliente. Se eu estou no balcão, é através dali que eu falo com o cliente. Por que o cara vai contar ponto para você? Porque ele já vai saber que você sabe até onde você vai estar. Você está falando para o cara, olha, às vezes eu encontro com o cliente no balcão, às vezes eu encontro com o cliente quando ele me vê uniformizado. Eu não estou nem trabalhando, mas ele me vê com a minha roupa de trabalho e faz perguntas. E mesmo não estando no meu ambiente de trabalho, eu consigo fazer os valores chegarem até esse cliente. Eu consigo fazer com que essa informação aconteça. Enquanto isso, a pessoa vai estar, como é que se diz? Ela vai estar contando pontos para você na sua entrevista. O próximo passo desse Canvas aqui é entender como é que você interage. O quê? O cara está querendo saber de você a maneira pela qual você libera essa informação. Porque é muito fácil, se eu estiver atendendo uma pessoa e ela me perguntar, vem cá, onde é o portão 10? É bem ali. Eu entreguei a mensagem, não entreguei? Eu entreguei através do veículo, mas agora, foi legal escutar dessa maneira? Não foi, né? Onde é o portão 10? É bem ali. Tenha um bom dia. Certo? Como é que você entrega essa maneira? Ah, o portão 10, muito bem, obrigado, bem-vindo a Brasília, né? Espero que você esteja fazendo uma boa viagem, você está saindo, está chegando de Brasília, que mais você está precisando, né? Mais alguma coisa que eu posso fazer por você? Ou seja, quando eu for ser entrevistado, eu posso falar para o cara, na minha estação, ajudo os passageiros e eu entrego essa informação até meus passageiros com alegria, com ânimo, com dinamismo, porque é o que eu acredito que eu consigo passar para os meus clientes. Compreenderam? Com isso, você formou um ciclo aqui, que sempre vai ser vitorioso. Sempre, porque você vai estar falando para a pessoa que está te entrevistando o seguinte, eu sei o Canvas, eu sei como uma empresa funciona e eu sei como eu funciono dessa empresa. Eu sei o meu lugar, eu sei o que fazer e eu tenho valores dentro de mim que contribuem para que o sucesso da empresa aconteça. Tá certo? O que você faz e como você contribui é uma coisa um pouquinho, é uma tênue, é um limite ali, entre uma barreira entre um ou outro. Porque o que é que eu faço? Eu dou aula de inglês. Mas como é que eu contribuo? Eu faço as pessoas aumentarem o foco delas. Entenderam isso? Eu não vou lá e faço. O que eu faço? Eu dou o workshop. Mas qual é o valor que isso gera para vocês? Mais confiança para a entrevista de emprego, mais domínio do idioma. Perceberam a diferença entre o que eu faço e como eu contribuo? Muito bem. A partir daqui eu já consigo também contar uma história. Eu também consigo contar para o entrevistador sobre mim, sobre minhas habilidades, conhecimentos, valores, meu potencial. Né? Eu posso dizer, aqui tem a parte de quem é você, o que você tem. Não é isso? Por exemplo, quem é você? Olha, meu nome é Pedro Souza, eu morei muito tempo lá fora e tenho um domínio do inglês que é considerado fluente aqui no Brasil. Eu produzo aulas e workshops de inglês, fazendo com que pessoas aprendam a formar frase, que elas aumentem a sua pronúncia, que elas aumentem o seu poder de foco, né, através de aulas e workshops.
ultimamente tenho trabalhado muito com estudantes que estão desenvolvendo suas carreiras profissionais e eu promovo esses workshops para eles com atividades práticas, apresentando para eles um método que é pouco conhecido no Brasil e que faz com que as pessoas expandam suas potencialidades. Perceberam mais uma vez que eu só fiz olhar para os pilares e criar o meu trajeto? E é exatamente isso que você tem que estudar. Você não tem, às vezes, que lembrar do texto todo e ficar memorizando o texto todo. Você tem que lembrar do pilar que gera aquele texto. Do porquê, do como, do quando, onde, do quanto, etc. E quem, correto? E depois sim, você pode se aprofundar com essa parte aqui, que eu não vou entrar tanto, mas por favor estudem isso, porque aqui tem o que você ganha, né? O que você ganha. Se eu for contar minha história novamente, né? Vou contar, digamos que você esteja numa entrevista para essa coisa da comissária de bordo, para a área de aviação. Meu nome é Pedro Souza, não é isso? Eu tenho aqui vários cursos na área de comissariado, eu tenho, como é que se diz, participação em cursos, workshops e palestras dessa área. Eu atendo passageiros que são de Brasília e estão indo para outros estados, ou que estão de outros estados vindo visitar amigos e parentes, ou fazendo negócios em Brasília, e eu faço com que essas pessoas, como é que se diz, captem o meu sorriso, o meu dinamismo e a minha vontade de ajudar e façam com que elas tenham uma boa experiência aqui dentro desse aeroporto. Vocês perceberam que eu não fiz força nenhuma? E eu nem estou falando da minha profissão. E eu não conheço bem a profissão da aviação, né? Eu tenho um certo conhecimento, mas eu consigo falar aqui até mesmo de um vendedor de cachorro-quente. Eu sou um vendedor de cachorro-quente que tem cachorro-quente de frango, de porco, de diferenciado, de carne de sol. Eu ajudo pessoas que gostam de comer na rua e que querem sair um pouco de casa para ver pessoas saindo e se alimentar com suas famílias sem pagar por uma comida que seja muito caro. Eu faço com que essas pessoas interajam com outras, vão curtir um dia com suas famílias sem gastar muita grana. Eu transmito isso aqui com muita felicidade, porque eu entendo essa galera e sei que o país está em crise e ninguém está tendo dinheiro para comer em McDonald's, por isso que eu vendo cachorro-quente, que é mais barato, certo? E o que eu ganho com isso? Eu ganho satisfação, porque esse cara que não queria gastar muito me achou e gostou de mim, e eu ganho, como é que se diz, referência, ele vai contar para os amigos dele, ele vai convidar alguém para vir aqui. Perceberam o que eu fiz? Eu acabei de vender um cachorro-quente, eu nunca fiz um cachorro-quente na minha vida. Então, quando você for treinar, você vai ter que fazer isso em inglês. Em inglês, claro, você vai lembrar do sujeito, do verbo, do complemento. Não tem só um sujeito, são 7. Não tem só um verbo, são 3 tempos. Toda frase pode ser afirmativa, negativa e interrogativa. Quando eu for contar a minha história, eu tenho que lembrar do quando, do quem, do o que, do quanto, né, do porquê. Aí eu simplesmente vou processar isso tudo tranquilamente, usando apenas 20% da minha energia e vou falar: Hi, my name is Pedro Souza. I live in the United States for 11 years and right now I am helping people who want to learn English to develop their potentiality. I am making people get more focus, lose all the feelings of to be afraid of interview. I help people to create focus. I help people to build more phrases, to formulate phrases, and I do that on my classrooms that I have in Brasilia, or I can do that in an online version. Usually, I do that. I have a personal, I'm a kind of a serious guy, but I know my students don't need a grumpy teacher, so sometimes I smile. I believe that I can make people learn English faster because I have coaching courses, I know a lot about publicity, I know about marketing, I know about other stuff which help these people to succeed.
Eu posso ficar aqui o dia todo se eu quiser, porque eu só tenho que lembrar. Toda vez que eu olho para aquilo ali, eu me lembro. E muitas vezes, para aprender inglês, o mais difícil é lembrar. O mais difícil é ter pessoas que pegam vício de linguagem e a palavra é around, mas ela não lembra de botar a língua no céu da boca e falar around, e ela fica com o que ela está acostumada. Around, around, around. E aí eu falo, ah, mas está errado. Sim, está errado porque você não está lembrando do que é o certo. E eu nunca falo que está errado. Porque se você chegar para um estrangeiro e falar around, eu falar around? Aí você, around, 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 circle, circle, a pessoa, oh, around. E a resposta vai fatalmente aparecer. Desde que a comunicação continue fluindo, desde que você não perca aquele estado de flow que eu falei no começo do workshop, você tem a bola girando. Quanto mais a bola continua girando, mais sucesso você vai obter. Compreenderam como usar esse Canvas? Compreenderam? Conseguem praticá-los? Conseguem fazer isso em português, depois em inglês? Vamos fazer em sala de aula? Quer experimentar? Ótimo, então. Então vamos lá. Vamos ver se você consegue. Vamos definir aqui qual vai ser o ambiente, por exemplo, né? Qual vai ser a entrevista que você vai enfrentar nos próximos meses? Pode ser de comissário. Comissário de bordo. Então, né? Vamos definir quem, né? Quem são os personagens dessa história aí, da entrevista. Não sei, me ajuda aí. Todo mundo pode participar, gente. Quando você vai para uma entrevista de comissário de bordo, você tem o entrevistador, você tem os concorrentes, você tem os psicólogos, quem mais? Quem mais participa disso aí? Quem mais? Pensa na empresa, investiga a empresa. Os colaboradores da empresa, quem mais? Os capacitadores, treinadores da empresa, as pessoas que vão treinar lá os novatos, muito bem. E quem mais? Quem é que mantém essa empresa viva? Os passageiros. Os clientes, muito bem, os passageiros ou os clientes. Muito bem. Então, primeiro pensa, né? O que você faz? Já está aí? O que você faz? Pense no que você faz, né? Quem é você? Quais são os seus valores, certo? O que você tem dentro de você que é considerado valor. Aqui é diferente do que você faz. Aqui, digamos que vai ser o resultado que é gerado pelo que você faz, tá bom? Aqui nós temos como é que te conhecem, né? Quando eu olho para você, qual é a coisa que eu falo, esse cara é comunicativo, esse cara é prestativo, esse cara é sorridente, tá bom? Quem você ajuda, ou seja, a empresa que vai te contratar e os clientes que vão ser seu, correto? E a maneira que você interage. Você tem duas opções, você pode fazer isso em português, você pode fazer isso em inglês. O que você prefere? Em inglês, muito bom. Quer fazer primeiro em português para testar e depois você tenta se traduzir? Pode ser? Pode ser. Ótimo, então, vamos lá. Gente, me ajuda. Todo mundo então, vamos fazer um time, vamos fazer parte do time só e vamos lá. Começa a contar a sua história aí. Não sei nem por onde começar. Então vamos lá, eu vou fazer a seguinte pergunta para você. Me fale um pouco de você. Uma das perguntas mais feitas em entrevistas, né? Bom, meu nome é Henrique. Você está aqui, não é isso? Isso. Muito bem, continue. Atualmente eu estudo curso técnico de comissário de voo. Muito bem. E também estudo Relações Internacionais na faculdade. O que eu tenho. Muito bem, isso é o que você tem, né? Você tem curso na faculdade, né? Faço a faculdade. Curso de comissário de bordo. Muito bem, eu estou te achando, tá vendo? Você está me falando e está fazendo sentido a ponto de eu saber do que você está falando. A pessoa que vai te entrevistar vai ter esse mesmo pensamento. Inconscientemente ela vai falar, né, ele está falando dele. Ele está falando das coisas que ele já fez, dos cursos, dos certificados, etc. Pode continuar, por favor. Eu não sei, ajuda, gente. Vamos lá, galera, vamos lá. Pode falar. Participação em workshops, Sim. Pode falar. participações, intermediário no inglês. Muito bem. Só olhar para o pilar, vem para cá.
Agora, em quem você vai pensar aqui? Clientes, colaboradores, né? Passageiros. Na própria empresa. Interagir com pessoas. Pode falar de novo, por favor. Quem você Gosto ajuda? de trabalhar com pessoas, você interagir com elas, Isso aqui, né? Sem perceber as interagir. suas necessidades e ajudá-las, auxiliar. Isso. Quais são as necessidades dessas pessoas aqui? Nesse caso, ou numa viagem, ou durante a viagem, dependendo do estágio que elas se encontram. Certo. Muito bem, continuem. Como é que vocês, como te conhecem? Como você entrega essa informação para essas pessoas? Pode falar, todo mundo. De maneira solícita. Aqui é como você interage, né? De maneira solícita, com ânimo, com, né? Simpatia. Com simpatia. Muito bem. E quais são os veículos, né? Como é que essa simpatia chega na pessoa lá? Como é que essa simpatia que está bem aqui chega nessa pessoa? Qual é o caminhão que leva isso lá? Qual é o veículo? Informação, auxílio, Isso, informações. ótimo. Então aí você vai pensar aonde você está quando você dá esse auxílio? No balcão de informações? Dependendo. Depende do setor que você for colocar. Pode ser uma informação durante o voo. Certo. Então você entrega, né, de frente para a pessoa, né? Isso. Então não é telefonando, não é mandando e-mail, não é isso? Diretamente. Através de uma conversa direta com a pessoa, bem direto mesmo. Muito bem. Que problema você resolve com essa pessoa? Dúvidas, assistência. Dúvidas, assistência, né? A pessoa está ali, não sabe para onde vai, né? Não sabe, pode ser um aeroporto novo para ela, pode ser o check-in aqui, embaixo, lá em cima, ela não sabe, não é isso? E o que você contribui? O que você faz com esse problema dela? Qual é o resultado final? Através da necessidade dela, você vai auxiliar, se pôr no lugar dela, né? Captar empatia ali, Muito bem. e auxiliá-la da melhor forma possível. Muito bem. Por falar em empatia, deixa eu ensinar uma coisa para vocês muito valiosa, porque já que estamos falando aí de atender cliente, nem todo cliente é simpático, não é isso? E nem todo colaborador é simpático. Né? Um colega de trabalho às vezes é mais chato do que, sei lá, uma pessoa que você já não admira. Exatamente, né? Temos aí um cara difícil de lidar, digamos que eu chamo o perfil Donald Trump. Né? É um cara difícil de lidar. E tem clientes que são meio assim, né? Que chegam e estou pagando, o que é isso? Por que não está atendendo? Eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo. Vai fazer minhas compras, vai lavar minha roupa, mas você só está indo pegar o voo. Não quero saber, são pessoas difíceis, não é isso? Toda vez que você se encontrar numa situação que você está tendo uma comunicação que você pode considerá-la violenta, né, que pode ser uma coisa estressante, vocês têm que lembrar que existe uma coisa chamada comunicação não violenta. Um psicólogo começou a querer saber por que existiam esses conflitos, por que choques culturais, choques de valores acontecem e essas conversas geralmente não são prazerosas. Dentro do nosso consciente nós temos necessidades. Existe uma coisa chamada pirâmide de Maslow, né, que é uma pirâmide contida pelas necessidades do ser humano, desde a necessidade básica de alimento, de vestuário, de confiança, de proteção, até lá no topo chegar na autorrealização. Quando uma pessoa está apresentando para você uma comunicação um pouco agressiva, o que está acontecendo naquela pirâmide ali? Uma dessas necessidades não está sendo preenchida. Essa clareza de você saber disso, a pessoa está falando com braveza, ela está falando com raiva, né? Primeiro você fala, o que é isso? Antigamente a gente ficava, nossa, ou então reagia, ou para com isso, para de gritar, eu vou gritar com você também, e aí tinha o caos total. Então a comunicação não violenta é você ciente, deixa a pessoa gritando lá, mas você ao invés de reagir, ao invés de se defender ou atacar, você acessar com a empatia aquela pessoa e perguntar para si mesmo, qual é dessas necessidades que não estão sendo preenchidas? Certo? Porque você vai descobrir ali que é o seguinte, eu já tive um cara que chegou em mim, gritando, falando um monte de coisa, que eu até botei a mão assim, tipo assim, mantenha uma certa distância, e ele falava, e eu lembrei disso na hora, né? E eu falei simplesmente assim, eu percebi que
que ele estava muito exasperado, porque ele estava querendo a minha atenção. Né? De alguma maneira, ele estava se expressando de uma maneira completamente estressada, mas eu percebi isso nele. Aí eu botei a mão nele e falei, vem cá, eu estou percebendo aqui que você está tendo uma necessidade de que alguém te escute, porque parece que ninguém te escuta. Automaticamente, eu achei até que foi uma coisa assim fantástica, de o cara parou. Ele parou e simplesmente balançou a cabeça. Aí eu falei, muito bem, só que essa sua abordagem está me deixando um pouco grilado a ponto de eu estar botando a minha mão na frente aqui. Se você está querendo que alguém te escute, eu sou o cara certo para isso. Eu trabalho com empatia, eu quero escutar você. Qual é o problema? Esse cara que estava vermelho, né, se impondo para cima de mim, ele começou a entrar no mesmo ciclo de confiança. Eu saí do meu sapato e perguntei para ele, que necessidade sua que não está sendo atendida? Qual foi a última vez que você perguntou isso para alguém? Não é isso? A gente não lembra disso na hora. E é muito fácil a gente sair do nosso jogo na hora que o jogo começa. Né? Se você está lá no seu trabalho e de repente aparece alguém do nada esbravejando, a parte mais difícil é lembrar, né, que ferramenta usar. E se vocês perceberam aqui, cada uma dessas ferramentas que eu passo para vocês, elas se encaixam em situações diferentes. Se uma pessoa vem esbravejar com você, você tem que lembrar que você tem uma caixa de ferramentas e que você pode tirar dessa caixa de ferramentas comunicação não violenta. Se você está sendo entrevistado e o entrevistador começa a perguntar para você perguntas sobre acontecimentos de atualidade que você não está lembrando, você pode lembrar do Canvas e falar que, nossa, talvez eu não esteja uma pessoa tão atualizada para atender essa sua necessidade aí de falar sobre momentos atuais. Tá bom? E uma boa dica de sua entrevista é nunca tenha vergonha de errar e nunca tenha medo de falar das suas fraquezas. Porque se ele pergunta o que aconteceu em Bangladesh hoje e você não sabe, é uma fraqueza. Mas é uma fraqueza que pode se tornar uma oportunidade de você falar para ele, olha, eu sou uma pessoa que pesquisa muito, né? E eu, nesse momento, você está me dizendo de algo que eu não sei. Então, a partir de quando eu sair daqui, eu vou procurar me informar mais sobre atualidades, porque eu estou percebendo que para essa empresa, ou para você, entrevistador, essa é uma necessidade que tem que ter do colaborador que vai trabalhar aqui. Perceberam o que eu fiz? Eu transformei uma coisa que eu não tinha em uma oportunidade de mostrar para ele, eu quero crescer, eu vou crescer, isso não vai acontecer novamente. Perceberam isso? Então, muito bem, comunicação não violenta é nada mais nada menos do que você descobrir o que não está sendo atendido ali. Né? Porque muita empresa, eu vejo aqui mesmo também, se, por exemplo, eu vejo alguém chegando já meio nervoso, oh, e aí, como é que tá, não sei o que, o prazo, cadê o documento, cadê a peça, cadê a matéria? Essa pessoa está esbravejando, eu posso pensar em mim e falar, oh, com quem você acha que está falando, ou então respeite meu espaço, ou eu posso pensar nela e falar simplesmente, eu estou percebendo que o fator tempo é uma coisa que você valoriza muito, né? Você gosta das coisas feitas com rapidez. Se eu achei isso, a pessoa vai falar, é exatamente isso, é por isso que eu estou aqui nervoso, eu quero a coisa rápida. Olha, eu não tenho o que você quer nesse momento, mas como agora eu entendo que isso é muito importante para você, eu vou largar tudo o que eu estou fazendo e eu vou produzir a sua peça. Perceberam o que aconteceu? Uma coisa que poderia ser catastrófica e às vezes é uma bola de neve porque a gente aceita, né? Nós entramos no jogo da pessoa ao invés de jogar o nosso jogo interno de tênis e às vezes você vê gente conversando e discussões que nunca terminam. Ficam e ficam, né? Se isso acontecesse, de repente não ia ter tantas brigas em estádio de futebol, não ia ter tanta briga no trabalho, não ia ter tanta briga entre políticos, entre religiões, entre diferentes, né, personagens da história. Então, mantenham isso sempre quando vocês vão encontrar pessoas chatas, se vocês vão encontrar pessoas agressivas, eu espero que não. Mas se acontecer, lembrem, simplesmente lembrem.